Olá, caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Meu nome é Genesi Souza, eu sou professor de Física da Rede. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Física da segunda série, quarto bimestre. O tema de nossa aula de hoje é energia nuclear, processos de produção, vantagens e desvantagens. Os primeiros resultados da divisão do átomo de metais pesados, como o urânio e o plutônio, foram obtidos em 1938. A princípio, a energia liberada pela fissão nuclear foi utilizada para objetivos militares. Posteriormente, as pesquisas avançaram e foram desenvolvidas com o intuito de produzir energia elétrica. Essa fonte energética é responsável por muita polêmica e também desconfiança. A falta de segurança, a destinação do lixo atômico, além da possibilidade de acontecerem acidentes nas usinas, geram a reprovação da utilização da energia nuclear por grande parte da população. A energia nuclear está na força que mantém os componentes dos átomos unidos, prótons, elétrons e nêutrons. Quando estes componentes são separados, há uma grande quantidade de energia liberada, que pode ser calculada pela equação de Einstein, energia igual ao produto da massa pela velocidade ao quadrado, onde o E está representando na equação a energia liberada, M a massa do total dos átomos que estão participando dessa reação, e C a velocidade da luz. Logo, nota-se que a energia resultante é muito grande. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar calor. Dentro do reator nuclear, centenas de varetas contendo material radioativo são fissionadas, liberando muito calor. Esse calor irá aquecer a água totalmente pura que fica dentro do reator. Ela pode chegar a incríveis 1500 graus Celsius, a uma pressão de 157 atmosferas. Essa água quente, muito quente, irá seguir por tubos até o vaporizador. Depois, volta ao reator, completando o circuito primário. No vaporizador, uma outra quantidade de água será fervida pelo calor de tubos onde passam a água extremamente quente do reator. O vapor gerado sairá por canos, até onde ficam localizadas as turbinas e o gerador elétrico. O vapor da água pode girar as pás das turbinas a grandes velocidades, produzindo corrente elétrica. Depois que esse vapor executar sua função, ele segue para o condensador, onde vai virar água novamente e retornar ao vaporizador. Este é o chamado circuito secundário. Mas não é só para a energia elétrica que as usinas nucleares servem. A indústria é uma das maiores usuárias das técnicas nucleares no Brasil, respondendo por cerca de 30% das licenças para a utilização de fontes radioativas. Elas são empregadas principalmente para a melhoria da qualidade dos processos nos quais diversos setores industriais estão ali envolvidos. As principais aplicações são na medição de espessuras e de vazões de líquidos, bem como no controle da qualidade de junções de peças metálicas. As fontes mais utilizadas são o cobalto 60, o irídio 192, o césio 137 e o americio 241. Outro uso importante das radiações nucleares está na aplicação de traçadores radioativos. Nesse método, uma substância com material radioativo é injetada em um meio e é feito um acompanhamento de seu comportamento nos processos que se deseja observar. Traçadores radioativos também têm sido cada vez mais utilizados para detectar problemas de vazamentos e mau funcionamento em grandes plantas da indústria química, permitindo economia de tempo e de dinheiro, além de determinados exames de diagnósticos na medicina. Além da medicina, nos alimentos para consumo humano, a radiação gama elimina micro-organismos patogênicos, como a Salmonella typhimurium. A irradiação de frutas, além de suprir infestações indesejadas, eleva a vida útil do produto e aumenta o tempo para o seu consumo. Ao contrário da desinfecção com calor,
que acelera o processo de amadurecimento. Já na medicina, a radiação pode ser usada na forma diagnóstica ou de tratamento. As radiografias, famoso raio-x, por exemplo, mamografias e tomografias, por exemplo, utilizam material radioativo no equipamento. Fissão ou fusão nuclear, qual é o certo? Na realidade, os dois estão. Cada um representa um processo diferente. A fissão nuclear é um processo natural que consiste no decaimento de núcleos atômicos instáveis em núcleos atômicos menores por meio da captura de nêutrons lentos. Nesse processo, uma grande quantidade de energia é liberada em forma de radiação em virtude da diferença de massa entre o núcleo original e a soma das massas dos núcleos resultantes do decaimento radioativo. Após a captura de um nêutron, elementos pesados como urânio tornam-se instáveis e acabam dividindo-se em núcleos menores, emitindo outros nêutrons, o que forma uma reação em cadeia com grande liberação de calor e radiação. A fusão nuclear é um processo no qual dois ou mais núcleos leves e estáveis unem-se pela ação de grandes pressões, velocidades ou temperaturas extremas. Essas condições são atingidas, por exemplo, no interior dos núcleos das estrelas ou durante reações nucleares artificiais, como nos casos das ogivas nucleares. As aplicações da fissão nuclear, a vasta quantidade de energia liberada durante o processo de fissão nuclear pode ser usada para a geração de energia nas usinas nucleares. A maior parte dessa energia aquece a água, evaporando-a. Ao liberar o vapor de água do confinamento, é possível mover grandes geradores que operam segundo o princípio da indução eletromagnética. Isto é, no interior desses geradores, é possível encontrar enormes magnetos giratórios colocados no interior de bobinas, essas bobinas condutoras, enrolamentos de fios metálicos. Esses geradores são capazes de gerar abundante quantidade de energia elétrica. Outra aplicação, bastante difundida na fissão nuclear, é na medicina. A medicina nuclear utiliza diversos radioisótopos, elementos com o mesmo número de prótons mais instáveis, para a obtenção de imagens. Quem descobriu a fissão nuclear? A fissão nuclear foi descoberta em 1938 pelos pesquisadores Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann. Na ocasião, eles perceberam que o bombardeamento do urânio com nêutrons produzia átomos mais leves, como os átomos de bário e criptônio. A radioatividade é a propriedade que alguns átomos, como urânio e rádio, possuem de emitirem espontaneamente energia na forma de partículas e onda, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves. Tipos da radioatividade apresentam-se com duas formas diferentes de radiações: partícula alfa e partícula beta, e onda eletromagnética, chamada de raios gama. Os raios alfa são partículas positivas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons e com baixo poder de penetração. Já os raios beta são partículas negativas que não contêm massa, constituídas por um elétron. Massa desprezível, né? E o seu poder de penetração é superior ao dos raios alfa, porém inferior ao dos raios gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas de alta energia e, por não serem partículas, também não possuem massa. Apesar da visão negativa que depositam sobre a radioatividade, ela tem aplicações importantes no nosso cotidiano. Por exemplo, na produção de energia elétrica em usinas nucleares por meio da fissão de átomos radioativos. Atualmente, no Brasil, não utiliza energia nuclear como sua principal fonte de energia, mas possui usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, trabalhando no fornecimento de energia elétrica para o país.
Podemos citar também a datação de materiais encontrados por arqueólogos utilizando o carbono 14. Algo que não percebemos é que diariamente estamos expostos a pequenas quantidades de radiação, sejam artificiais, sejam naturais. A radioatividade natural dá-se de maneira espontânea na natureza. Parte dessa radiação que nós recebemos vem dos alimentos consumidos no dia a dia, como o randônio 226 e também o potássio 40, que se apresentam em níveis muito baixos e não atribuem riscos à nossa saúde e nem prejudicam os valores nutricionais dos alimentos. Esse processo de expor os alimentos a emissões radioativas tem o objetivo de conservar os alimentos e promover um crescimento das plantas. Alguns exemplos de alimentos que emitem radiação são castanha do Pará, banana, feijão, carne vermelha, entre outros. Bem, estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado e, caso tenha ficado alguma dúvida, reveja essa videoaula ou leia a sua. Bom estudo!